Boa tarde, olá. Bom, eu estou aqui. Daqui a pouquinho entra o Ailton e vocês vão chegando aí. Vou esperar, estou esperando já. Um bate-papo literário com o livreiro Ailton de Pádua. Vamos falar sobre literatura clássica, vamos falar sobre literatura contemporânea, falar sobre a importância da leitura, esclarecer para as pessoas qual o papel de um bom livreiro, qual o papel, né, de uma boa livraria. Vamos falar também sobre romances eróticos, vamos falar aí sobre suspense, sobre terror. Vamos falar sobre literatura como um todo. Olha o Ailton. Ei, Ailton, tudo bem? Estou aqui apresentando o pessoal, dizendo aqui, já vou visualizar você aí, ó. Tá chegando, tá chegando. Só tem nós dois por enquanto, mas tá beleza. Tô te aguardando, hein? Ó, chegando aí. E aí, Paulo? Beleza? Só nós dois. Beleza? Eu tô aqui falando aqui sozinho aqui, ó. Tá entrando aqui Black Vica, Ana Paula Ferreira Medeiros. Ei, gente, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas, né? Eu e o Ailton vamos fazer um bate-papo literário aqui, falando sobre literatura em seus mais diversos aspectos, nas suas mais diversas possibilidades, e falar um pouquinho também do papel do bom livreiro, né? Do papel do livro físico, né? Diante desse mundo em que a tecnologia virtual vem dominando cada vez mais com o Kindle, a leitura pelo celular, a leitura pelas telas de computador. Vamos falar um pouquinho disso também. Ailton, bacana demais você ter aceito esse convite. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Quero dizer para quem está aqui nos assistindo que eu sou um admirador do Ailton. O Ailton é uma referência para mim no que diz respeito a conhecimento literário. Para mim é uma referência como livreiro. Conheci Ailton através e a partir dos livros da literatura. Eu sempre digo, Ailton, que a literatura e os livros proporcionam grandes encontros e boas amizades. Você é um desses encontros, uma dessas amizades que os livros e a literatura me proporcionou. Então, por isso, eu te agradeço muito pelas dicas de livros que você sempre me deu quando eu sempre estava lá no Belas Artes, né? Você, livreiro no Belas Artes, eu sempre ia lá perturbar você, né? E você é sempre muito solícito, muito gentil, né? Sempre um conhecedor profundo da literatura. É importante que as pessoas saibam disso, né? Um leitor voraz, assíduo, né? Um leitor da literatura, do que há de melhor na literatura, não que haja o de pior, mas o que é aquilo que, né, a gente considera aí que possa ser uma literatura que forma um leitor crítico. Então, eu quero agradecer e queria que você se apresentasse para as pessoas que estão chegando aí. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou livreiro, já estou na área, no mercado de livros, tem mais de 10 anos. Conheci excelentes pessoas nesse circuito literário, de livraria, que eu passei em várias livrarias de rua. Conheci pessoas sensacionais, essas amizades permanecem. Igual o Paulo falou aí no início, só estava nós dois aqui, sozinhos. Não, olha atrás de você, Paulo, você está acompanhado. Olha o tanto de personagem. Olha o tanto de personagem. Eu acho que Chico tem uma frase, eu acho que é de Chico, de uma canção dele que fala: eu nunca vou para a cama sozinho, sempre levo um personagem junto, né? É ele mesmo, ele mesmo. Então, esse universo proporciona, além de você levar esses personagens, conhecer essas pessoas e levar para a vida também. Sim. Eu já fui muito um leitor mais voraz. Hoje eu estou mais seletivo, escolhendo mais. Está difícil escolher no cenário contemporâneo uma literatura que te surpreenda, te fala alguma coisa, te indica alguma coisa, que te ensina alguma coisa. Está difícil? Mas a gente tem que ler, né? Sim, com certeza. O Ailton, primeiro eu quero agradecer aí a presença da Lara, né? Vale Verde Recepções, Celinho, Silvana, Karina. Beijo para vocês, lá em Sete Lagoas. E aí, Ailton, eu queria que você, para a gente começar aqui, para as pessoas entenderem, queria que você dissesse para as pessoas qual que é a importância que tem um bom livreiro, o que é ser um livreiro e qual é a importância do bom livreiro à frente, né,
lá na linha de frente da livraria, das livrarias? Há uma diferença entre livreiro e atendente. Sim. O livreiro é aquele que conhece, lê, indica, tem senso crítico, tem olhar crítico. E o atendente não, o atendente apenas vai só, olha, esse livro é bacana e tal, está ali, muito mais vendido. E é difícil você ter esse diálogo com um cliente, e é também diferente, né? Quando você fala cliente, amigo de livraria, porque quem vai em livraria, geralmente, uma livraria de rua, uma livraria pequena, você não conquista cliente, você conquista amigo e parceiro, assim como eu conquistei você e outros. Agora, em grandes livrarias, não. O atendimento é fast food, é rápido. Sim. Chega ali, atende, não dá para ter um diálogo. Sim. Mas uma ou outra pessoa você consegue fazer uma diferença e fazer uma fidelidade com esse cliente. Você vê o perfil desse cliente. Sim. Então, é importante as livrarias, principalmente as grandes redes, ter esse perfil de livreiro dentro, porque é uma profissão que não vai acabar nunca. Mesmo com a internet, com Kindle, com literatura virtual, o livreiro não vai acabar. Sim. E mesmo assim, em literatura virtual, o livreiro continua tendo um papel importante, porque ele desenvolve um senso crítico, um olhar crítico. Né? O livreiro pode falar assim, pode dizer assim com segurança, essa literatura é ruim, essa literatura não é boa, porque ele sabe. É diferente do atendente. O atendente não vai ter esse olhar crítico. E eu queria complementar a sua fala, né, quando você diz, né, o livreiro ele faz amigos, né, ele cativa o cliente. Eu costumo dizer assim que o bom livreiro, quando ele tem esse trabalho que você está dizendo, independente se naquela livraria o livro é mais caro do que na outra, se o livro é mais caro que na internet, a pessoa que foi cativada, ela vai voltar não pelo preço, mas porque foi cativada e porque sabe que ali tem uma pessoa que vai saber indicar uma boa literatura a partir do gosto da pessoa que ela cativou. Por exemplo, eu me tornei livreiro também, né? Para quem não sabe, eu hoje estou livreiro também, trabalho na rede leitura, na leitura do Shopping Contagem. E eu digo muito isso, que eu tenho feito esse trabalho de formiguinha, de cativar clientes, de cativar amigos, indicar bons livros, conversar. Às vezes chega uma pessoa lá e fala assim, eu quero comprar um livro para dar de presente. Eu falo assim, mas o que a pessoa gosta? Ela gosta de tudo. Eu falo, não, de tudo é muita coisa. É muita coisa. Se eu indicar, por exemplo, para ela Dom Quixote, ela vai ler? Ah, não, aí não. Então ela não gosta de tudo. Aí, o que eu faço? Eu procuro falar assim, então me diga o que essa pessoa já leu, o que ela gosta, para que eu possa entender e, a partir daí, descobrir obras literárias que eu possa indicar. E aí eu procuro fazer da seguinte forma, e eu não sei, eu acredito que você tenha muito acredito que você talvez tenha essa linha também, que é assim, a pessoa chega e fala assim, ela gosta de romance. Ok. Aí tem os romances aí modernos, que eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de leitura de alguns, porque tem alguns que eu considero assim, uma escrita empobrecida, um vocabulário empobrecido, né? Enfim, eu considero uma literatura que não é menor, mas assim, eu considero um pouco empobrecido no sentido da gramática, do vocabulário. Então, o que eu faço? Eu vou indicar um romance que é um pouco mais clássico, que tenha um conteúdo mais denso, que tenha um olhar, né, mais crítico ali para quem está lendo, mas ao mesmo tempo que agrade o leitor. Né? E você fez isso comigo muitas vezes. Né? E aí eu queria... Peraí que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Lara. Sim. São milhares de livros editados. Como o livreiro escolhe os livros para ler? Obrigado, Lara. Vai lá, Ailton, é com você. Eu respondo... me fez lembrar uma época que eu não trabalhava em livraria, não tinha muito acesso e eu dependia da biblioteca pública. E eu não tinha muito conhecimento. E eu frequentava a biblioteca pública quando era aquele prédio antigo do Niemeyer. Sem ser o prédio novo, que aquele prédio lá ficou de muito mau gosto.
Eu passeando pelas estantes, era o livro que me chamava. Eu nunca escolhi um livro, é um livro que me chamava. Foi daí que eu comecei a despertar o gosto pela literatura clássica, os bons livros. Sabe, o livro te chama. Agora, atualmente, eu tenho meus autores, eu já tenho um olhar crítico pela tradução, se for uma literatura estrangeira. Olha, editora, e aposto muito em literatura contemporânea brasileira. Algumas editoras e escritoras novas estão saindo, destacando, por exemplo, a Aline Bay, Peso do Pássaro Morto. É um livro fininho, que você pode ler numa sentada, mas eu li ao longo do prazo porque é um livro que te devora por dentro. É como se tomasse uma dose cavalar de Clarice Lispector na veia e depois morresse. Então, hoje em dia, para mim, é mais fácil escolher, porque eu vou por editora, por tradução, senso crítico, é mais fácil. Mas, às vezes, a gente erra também. Sim. Eu vou aproveitar essa sua fala e fazer uma pergunta para você em relação à literatura clássica. Você acredita que a literatura clássica ela é importante para a formação do leitor crítico? Sim, muito importante. Mas, assim, você tem que saber que a literatura clássica, literatura internacional, você tem que pegar uma boa tradução. Sim. Que quando eu li Dostoiévski há muito tempo atrás, não tinha essa preocupação com tradução. Sim, concordo. Então vinha do russo para o francês, para o inglês, depois para o português. Hoje em dia tem a editor 34 que vem direto. É o Paulo Bezerra. 34, todavia. Que é o Paulo Bezerra, né? O Paulo Bezerra. Paulo Bezerra. E é importante você ler esses clássicos, você ter um senso crítico na literatura contemporânea, saber discernir o que é bom, o que é ruim, o que tem conteúdo, o que não tem. Então, os clássicos sempre vão ser clássicos, igual esse daqui que eu separei para te mostrar. Qual? Sagarana. Qual que é? Sagarana, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. E aqui, achei no lixo. Sério? Achei no lixo, e era de uma escola, de uma biblioteca de uma escola. É um clássico. Sim. Esse daqui é um clássico que faz a diferença. Sim. Já li 2 vezes. Sim, eu já li também já li 2 vezes. E aí você lê, olha, essa edição ainda tem as ilustrações do Poti. Maravilhoso. Então é importante você ler um clássico para você ter senso crítico, saber escolher, saber indicar o cliente. Sim. Igual você falou, o cliente chega, eu quero dar um livro de presente. Mas a pessoa gosta de tudo, então... E eu já começo pelos clássicos, né? Eu também. Às vezes eu tenho sucesso. Por exemplo, um clássico que eu tenho indicado muito, que tem aqui, assim, que eu vendo muito, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Não sei se você já leu. Esse eu ainda não li. Ainda não. Eu já li 4 vezes, e assim, é um livro que eu tenho, um livro que, assim, que me pegou assim, de uma forma que, cada leitura que eu refaço, eu vejo uma coisa nova ali, né? Tem uma crítica nova, tem uma visão diferente. É um livro sensacional, né? Da Harper Lee. Ele foi escrito em 1960, no auge, né, da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, e se passa na década de 30. Então, assim, é uma história que, quando eu vou indicar, por exemplo, eu conto como foi escrita, eu conto o que é a história, como que é narrado. É narrado na voz de uma criança de 7 anos, né, que é a Jean Louise Scott, filha do Atkinson, que é o advogado, personagem principal da obra, né? E impressionante como as pessoas leem, depois voltam e falam assim, me indica outro. Né? Que é isso, né? Aí as pessoas, mas como é que você indica? Não, dá vontade de ler. Outro dia um cara foi comprar, eu quero comprar, eu indiquei, nossa, aí ele falou contra, nossa, eu vou ler também. Olha esse cara falando desse livro. Mas é porque quando a gente conhece, né, Ailton, a gente fala com propriedade, a gente fala com gosto, né? E aí, eu queria te fazer uma outra pergunta. Dentre os maiores clássicos da literatura, assim, para você, Ailton, qual é o grande clássico da literatura universal que você considera o grande clássico da literatura universal? É difícil, eu né? Sabia que você ia fazer essa pergunta. Todo mundo faz uma pergunta assim com o livreiro.
É difícil. Qual é o seu escritor preferido do livro? Nossa, eu sabia que você ia perguntar isso. Eu nem pensei numa resposta. Eu vou te mostrar o meu. É... Vou te mostrar o meu. Dom Quixote. Ao contrário. Dom Quixote. Don Quixote. Dom Quixote. Editora... Que editora que é? Tatiaia? Não. Livreiro tem essas perguntas, né? Esse volume aqui é espanhol. Eu nunca li Dom Quixote em português. Eu só li essa edição em espanhol. Eu ganhei de uma professora de dança flamenga que trouxe da Espanha para mim. Ele é o original. Eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu fui na casa de um amigo uma vez, eu estava no Rio. E ele tem lá uma biblioteca lá só de ostentação. Não lê. Olha lá. Vários clássicos, várias edições bonitas. Tinha uma edição do Dom Quixote em espanhol ilustrada por Salvador Dalí. Maravilhoso, maravilhoso. Não existe mais a edição, está esgotada. Quase que eu roubei aquele livro para mim, porque não ia fazer falta. Aí eles escreveram. Eu vou roubar esse livro para mim. Aí ia sair o livro O Menino que Roubava Livros. Pois é, mas aquele livro tinha que ser roubado. Aqui eu vou pensar na sua pergunta. Tem uma pergunta aí. Olha se você consegue ler aí. Peraí. Alguém falou alguma coisa aí. A Lara falou que dói até os ossos ver um livro sendo jogado fora. Aí alguém falou que trabalhou com os alunos esse livro. Aí o Valdir falou, grande Ailton, esse conhece uma boa leitura. Valdir, concordo em gênero, número, grau e pessoa. Conhece mesmo. Esse é fera. Aí alguém falou assim, ó, todo livros, eu acho que é isso. Grande Ailton. Pessoal, se quiser mandar pergunta, pode mandar, viu? A Lara falando do Erros Ossos, quando eu achei esse livro, não foi só esse que eu achei, não. Achei uma caixa. Você lembra uma coleção da Nova Aguilar, que era papel Bíblia? Lembro. Que era uns clássicos? Lembro, eu tenho. Achei uma caixa cheia daquilo. Peraí que eu vou pegar e vou te mostrar. Enquanto eu vou conversando, eu vou te mostrando. Peraí. Achei uma caixa cheia daquilo. E claro que eu peguei. Eu tenho aqui, eu tenho uns títulos da Nova Aguilar, que é essa coleção que você está falando, que são muito, muito bons mesmo, né? E é o que você falou lá atrás, Ailton, eu acho que é importante a gente voltar nisso. Quando a gente vai ler uma obra, eu acho que você tocou num ponto muito bacana, a leitura de uma obra estrangeira, a gente precisa prestar atenção na tradução. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu parei de ler as traduções da Martin Claret, porque eu comecei a perceber que a Martin Claret, no trato com a tradução, não era bacana. Agora eles parece que eles começaram a ter um trato melhor. Mas durante muito tempo, acho que o trato da Martin Claret não era um bom trato para a tradução. Parece que eles pegavam um monte de coisa e misturavam. Então, você ia ler a tradução do Martin Claret, ia ler outra, você via claramente, né, a diferença. Você concorda? Concordo. Eu não leio Martin Claret, a não ser literatura brasileira. Eu sei porque o Casamento Céu e Inferno, de William Blake, Sim. Da Martin Claret, tem 2 traduções. E parte de uma tradução é de um amigo meu, que é tradutor e poeta. Então eles colaram as 2 traduções e colocou o nome de uma pessoa que não tinha nada a ver. Sim. Pois é, eles fazem... E aí esse meu amigo falou, ó o Tadeu aí, ó. Ei, Tadeu, seja bem-vindo. Entrou também a Deise, entrou a Elivaria Leitura, sejam bem-vindos aí. Estou pensando aqui ainda no clássico. Eu queria, enquanto você pensa, pois é. Eu acho que você deve conhecer esse cara aqui, ó, Alberto Manguel. A história da leitura. Eu queria ler só um trechinho desse livro, para depois você fazer um comentário a respeito, se você me permite. Dizer que lemos o mundo, um livro, o corpo, não basta. A metáfora da leitura solicita, por sua vez, outra metáfora. Exige ser explicada em imagens que estão fora da biblioteca do leitor e, contudo, dentro do corpo dele, de tal forma que a função de ler é associada a outras funções corporais essenciais. Ler, como vimos, serve como um vínculo metafórico, mas para ser compreendido
precisa ele mesmo ser reconhecido por meio de metáforas. Por que eu escolhi esse livro? Por que eu escolhi isso aqui? Porque o Alberto Mangel, eu gosto muito dele. E eu acho esse livro aqui fantástico. Não sei se você já leu, se você conhece. História da Leitura. Conheço, não li, mas eu li outras coisas, outros trechos do Alberto Mangel. É muito bom. E aí ele tem um senso crítico. Sim, sim. Ele fala muito. E aí eu li esse texto por quê? Para que você possa, a partir desse trecho também, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, já puxando também para um outro sujeito que eu gosto muito, que para mim é um dos grandes críticos literários, né, da literatura brasileira, que é o Antônio Cândido, que vai falar da literatura como um direito humano, vai falar da literatura como um poder da transfiguração da realidade, né, como uma possibilidade de sonhar acordado, né, de metaforização, simbolização. E aí eu queria te perguntar o seguinte, para você, qual é a importância que a literatura tem, não só para você, mas qual a importância que a literatura pode vir a ter na vida do leitor, né, que lê um bom livro? Ela transforma? Ela tem essa capacidade? Você acredita nessa fala do Antônio Cândido, do Alberto Mangel também? Como eu te falei, ela transforma e ajuda na profissão e na vida também. Porque você, além de fugir um pouco da realidade, você vive uma outra realidade dentro dessa metáfora. E no curso de teologia que eu estou fazendo, aprendi 2 termos que eu achei sensacionais. Você ser um doxa e um episteme. Sim. Acho que eu cheguei a comentar isso com você. Sim. Então a literatura, ela te tira desse mundo doxa, desse mundo idiota, que às vezes um idiota fala um monte de besteira e um monte de idiota vai atrás. E a literatura clássica, ela tira esse perfil de você, faz você raciocinar. Você está falando assim, eu lembrei daquele texto, 2 idiotas, cada qual sentado em seu barril. Pois é. Samuel Beckett. Então, muito boa a referência. Muito bom. Me lembrei aqui agora. Então, a literatura te ajuda muito nisso. Te ajuda nesse senso crítico. Na profissão e na vida, sim. Na vida, principalmente. Sim, você tem que ler, acreditar e levar naquilo. Sim. Mesmo que seja uma fantasia, mesmo que seja uma metáfora, uma irrealidade, mas você pode transformar aquilo para os dias de hoje, atualizar o seu texto. Sim. E Ailton, tem uma outra questão assim, que eu acho que é importante a gente falar também. Eu queria te perguntar para você, o que te fez gostar de ler? Foi ter leitores em casa ou algo te despertou para além disso? E o que você acredita? Porque eu penso assim, eu acho que todo mundo é leitor. As pessoas apenas não descobriram ainda, né, uma obra que tenha fisgado de tal forma que fala, esse trem é bom demais. Então eu queria te perguntar assim, o que fez com que você se tornasse um leitor e o que você acredita que é necessário para que a pessoa se torne um leitor assíduo, voraz, um bom leitor? Pensar aqui. Eu acho que começou com minha mãe. Minha mãe contava histórias para mim dormir. Contava histórias. E aí eu fui crescendo com aquelas histórias, lendas, fantasias. Uhum. Dormi embalado com aquelas histórias. Eu fui crescendo, se interessando pelos livros, a literatura. Eu lia muito Monteiro Lobato, coleção Vagalume na época. Sim. Era ostentação ter coleção Vagalume, né? Sim. Hoje em dia é ostentação ter um iPhone, né? Sei lá, um Nike. Mas na minha época era a coleção Vagalume. Quem tinha o primeiro volume. E aí eu fui crescendo com essa literatura, lendo. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, que tinha um ponto alto assim, de literatura, de maturidade, foi Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E aí depois foi buscando outras. Lúcio Cardoso, né? Foi no início dessa minha vida literária. Crônica da Casa Assassinada. Clarice. Então, assim, eu fui crescendo com essa literatura. E aí, depois, eu fui buscando outras. Lúcio Cardoso, né? Foi no início dessa minha vida literária. Crônica da Casa Assassinada. Clarice. Então, assim, eu fui crescendo com essa literatura. E aí, depois, eu fui buscando outras.
Crônica da Caça Assassinadas. Maravilhoso. Já leu? Já, Demais. Ele trocava correspondência com a Clarice Lispector. Pois é, e ela gostava dele. Só, e Clarice também, né? Quando eu li quase tudo Clarice, eu tive que dar uma parada, aí eu passei os clássicos. Sim. Né? Aí eu comecei a ler Hermann Hesse, Dostoiévski. Maravilhoso. Aí foi. Eu acho que começou assim, com minha mãe contando histórias e depois eu buscando. Sensacional. Pode falar. O Tadeu, acho que respondeu minha pergunta aí do meu clássico, Guerra e Paz. Guerra e Paz. Guerra e Paz é um grande clássico literário. Assim como também eu acho que Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? É um outro grande clássico também. Ana Karenina, né? Acho que são livros que são assim... Eu acho que tem muita gente que fala que leu, mas não leu, né? Por exemplo, tem um livro, eu acho que ele é um livro que, por exemplo, muita gente cita, mas muita gente não chega até o final, que é esse aqui. Você já leu Ulisses, James Joyce? Ulisses, não. Ulisses eu nem quero ler. Eu comecei a ler, e aí, assim, é um livro que é aquilo que todo mundo fala. Você chega ao final? Chega. Depois, talvez, tentar ler umas 20 vezes. Depois da 20ª tentativa, eu cheguei ao final. Achei chato pra cacete. Com perdão da palavra. Eu acho Ulisses vaidade literária. Um pouco por aí. Eu leria Ulisses quando eu tivesse assim nos meus 60, 70 anos, aposentado, sem nada para fazer. Assim como Em Busca do Tempo Perdido do Post, que eu sou afim de ler. Também, tem uns clássicos. E aí, Ailton, eu vou aproveitar que a gente está falando dessas obras, falando dos clássicos, eu queria te fazer uma outra pergunta. Qual que é a influência dos clássicos na literatura que a gente tem hoje? Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fui coordenador de uma escola particular e certa vez um aluno estava lendo um livro, eu falei, o que você está lendo? É romancinho, professor, é romancinho. Eu falei, romancinho? Como assim? Água com açúcar. Eu falei, então você tem que ler O Morro dos Ventos Uivantes, da Emílio Brontë. Nossa Senhora, que isso, professor? Esse livro aqui cita. Eu falei, claro que cita. Né? O Morro dos Ventos Uivantes, assim como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né? As irmãs Brontë, elas dão início, são percussoras, né, do romance, né, desse romance que a gente tem hoje, que eles chamam com Água com Açúcar. Então, eu queria te perguntar assim, para você, qual é a importância, né, qual que é a influência que os clássicos têm na literatura de hoje, né, e se realmente existe essa influência, e se os autores que escrevem hoje reconhecem essa influência e citam essa influência. Eu acho que não. Eu concordo. Eu acho que os autores atuais desconhecem os clássicos. Ou se leram, não pegaram nenhuma referência, nenhuma essência do que foi clássico na literatura contemporânea. Um ou outro consegue se identificar, citar ainda. Por exemplo, a literatura hot, né? Sim. Essas autores, por acaso, leram Marquês de Sade, Anais Nin, Gabriel Colette, Flaubert. Bukowski, pois leram. Nelson Rodrigues. Bukowski. Nelson Rodrigues, engraçadinha. Nelson Rodrigues é hot, putaria, mas sem ser cafona. Na verdade, assim, eu não sei, eu não entendo muito bem. Eu acho que esse termo, eu acho que é muito para comercial, né? Eu acho que é um termo muito comercial. Porque, na verdade, é literatura erótica, né? E tem uma diferença entre erotismo e pornografia, e eu acho que, assim, fica a dica aí para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, ler O Erotismo, do Jorge Bataille. É uma obra que é sensacional, muito boa, e vai trazer um pouco de clareza, né, para que é erotismo, de onde vem essa palavra erotismo? Vem de eros. Eros é amor, é paixão, né? E que tem uma diferença entre erotismo e pornografia. Eu acredito muito, Ailton, que esse termo, os termos que se utilizam hoje para algum tipo, para essas literaturas, hot, por exemplo, hot é quente,
Eu achei até que era hot dog, mas é hot de quente. Então, eu acredito muito que é em função de ter uma estigmatização também do termo, do conceito de erótico. Né? Ah, literatura erótica. Ah, mas peraí, literatura erótica, se eu colocar lá na minha livraria assim, literatura erótica, quem é que vai comprar? Quem é que vai procurar? Eu acho que isso já passou um pouco já passou um pouco disso. Acho que as pessoas não se preocupam mais com isso, né? Bom, pelo menos eu acredito que não, né? A Deise está falando aqui, ó, Eros é vida, é pulsional. A Deise é psicanalista, a Deise é colunista do jornal do Padre Eustáquio. Recentemente eu fiz uma entrevista com ela sobre literatura e psicanálise e foi sensacional. Então, eu queria agora mudar um pouquinho de foco. Queria que você falasse um pouquinho, sair da literatura. Só um minutinho. Fala. Quando você falou para essas pessoas lerem Erotismo do Batalha, eu acho que não vão ler, não vão passar nem de 10 páginas. Porque é um livro denso, difícil, muito bom, viu? Sim, sim, sim. Eu tenho ele. Eu tenho aqui. Eu tenho aquela edição. Eu tenho ele aqui, ó. Ele está aqui na estante, aqui, eu não estou achando que a gente está conversando, mas ele está aqui, está por aqui na estante. Aqui. Você tem a edição da Cosac ou da Autêntica? Eu acho que é da Cosac Nasci. Fica ele aqui, ó. Não, é da Autêntica, essa aqui, ó. Que acaba, eu tenho também. E aí, aqui por dentro, aqui toda vermelha. Eu ganhei. Você lembra da edição da Cosac? Você lembra da edição da Cosac? Lembro. Que a capa sensacional. É. E eu queria agora mudar um pouquinho, né, de foco. Queria que você falasse um pouquinho, Ailton, assim, o que você acredita que hoje tem de literatura em relação a suspense, policial? Quais são os bons autores que você indicaria, que você lê, que você gosta de ler, para além de Stephen King? Né? Não sei se você lê, mas para além de Stephen King, todo mundo conhece. Eu não gosto de Stephen King. Você não gosta dele? Não gosto. Ele, para mim, é um ghostwriter. Né? Mas assim... Ele é um ghostwriter. Quando eu falo isso, Tadeu fala para me matar. Qual que seriam os autores, né, e os bons livros que você indicaria de suspense, de terror, né, policial? É uma área que eu já gostei muito. Para quem leu 40 livros da Agatha Christie... Aí é bom, hein? Agatha Christie, Simeon e Edgar Allan Poe, atualmente... tem um autor daqui de BH que você conhece, que é o Miller Brito. Miller Brito. Muito bom. Eu chamo ele do escritor do blefe, que ele blefa nas histórias, viu? Eu li os 3 livros dele. Então, na literatura policial, não achei nada de interessante, achei mais do mesmo. Arthur Conan Doyle, você gosta? Já li na minha adolescência, muitos. Sherlock Holmes. Já li muito. Agatha Christie, né? Você falou que gosta da Agatha... Eu chamo de Agatha Christie. Agatha Christie. Olha lá, o Tadeu tá até rindo. Agatha Christie. Muito boa. Gosto muito dela também. Pois é, mas tem alguns policiais atualmente que vale a pena ter um destaque. A Anne Holt. Sim. Aqueles autores do norte da Europa, aquele que escreveu Boneco de Neve. Eu sei qual que é. Eu estou tentando lembrar o nome aqui, peraí. Ajuda aí, Tadeu. Tadeu sabe qual que é. Pesquisa aí. Falhou a memória aqui. Mas, Ailton, você está falando isso aí, enquanto o Tadeu vai ajudando a gente, eu queria mudar agora para a literatura brasileira. E a literatura brasileira, principalmente os autores atuais e as escritoras atuais. Eu não sei se você gosta, eu gosto muito da literatura brasileira de Sérgio Vaz, do Ferrez, do Sacolinha. Eu gosto muito da Djamila. A Djamila é mais filosofia, sociologia. Mas eu gosto muito da Conceição Evaristo, da Cidinha Silva, que é daqui de Belo Horizonte, né? Eu gosto muito dela também. Quais são os... Joe Nesbo. Isso. Quais autores da literatura brasileira atuais que você... Não sei se é pertinente minha pergunta. Meu filho tem 10 anos. O que eu poderia inserir na vida dele de escritores atuais?
E aí? Escritores atuais há 10 anos. Ô, Lara, quando alguém pede literatura para 10 anos, sabe o que eu faço? Eu indico algumas adaptações boas, né? Adaptações de Jonathan Swift, de Júlio Verne, que é uma porta de entrada para a literatura com mais conteúdo, uma literatura mais clássica. Né? Eu não sei se te agrada, mas eu, para 10 anos, eu indicaria, por exemplo, William Breman, eu indicaria aí Ruth Rocha, Ana Maria Machado, eu indicaria a coleção Vagalume, né? A coleção também, né? Essa coleção Vagalume, eu acho que é o momento para iniciar a criança, talvez, dependendo da maturidade da criança, eu acho que vale a pena, né, indicar a coleção Vagalume. Por exemplo, tem adaptações de Machado de Assis para criança, tem quadrinhos, né? Eu indico aí os quadrinhos dos clássicos, tem Shakespeare em quadrinhos, tem Machado de Assis em quadrinhos, Fernando Pessoa em quadrinhos, Guimarães Rosa em quadrinhos. Eu acho que a criança gosta muito de quadrinhos. Não sei se o Ailton vai concordar com isso, mas eu acho que o quadrinho é uma boa entrada, né, para a literatura também, para a literatura mais clássica. Então, eu indicaria aí os clássicos dos quadrinhos. Shakespeare, Machado de Assis, tem Guimarães Rosa, tem Fernando Pessoa. Todos esses têm coleção em quadrinhos. Não sei o que você acha, Ailton. Então, tem a coleção Reencontro da Ática, que são a releitura dos clássicos. Exatamente. Tem Os Miseráveis. Os Miseráveis, do Victor Hugo, maravilhoso. Tem Os Miseráveis. Maravilhoso. Ele é condensado, leitura fácil, Sim. Só para introduzir a criança nesses clássicos, principalmente. Sim. Monteiro Lobato também. Perfeito, esqueci dele. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Eu estava esperando você falar dele. Tomando cuidado com a tradução. Com a tradução não, né? Tomando cuidado, por exemplo, o Valci Carrasco agora pegou Monteiro Lobato, reescreveu e cortou tudo que ele acha polêmico. Eu acho desnecessário. Acho que não vejo o porquê dele fazer isso. Eu acho que é importante manter tudo aquilo que é considerado polêmico para a gente trazer a discussão para os dias atuais, lembrando que ele é um autor, né, datado lá do final do século XIX e do século XX. Então, assim, no momento não se discutia, né, essa questão do racismo. Monteiro Lobato trocava correspondência com a Ku Klux Klan. Monteiro Lobato tem um texto dele adulto que ele defende, né, essa questão da hegemonia do homem branco. Tem passagens do livro dele que ele retrata, sim, de alguma maneira, né, de forma muito racista, mas a gente precisa trazer para discutir para o dia de hoje. Não sei se você concorda. Eu não acho que é necessário a gente tirar isso da obra, falar, vamos apagar. Isso não existe. Eu acredito que é necessário deixar, fazer a leitura e discutir. Trazer para os dias de hoje e discutir. Olha, hoje a gente tem que discutir. A gente tem que deixar de lado essa coisa, né, de... Porque, assim... Vai, fala aí. Depois eu vou falar, vou complementar. Vai, fala aí. O que você acha disso? O Tadeu corrigiu aí, a editora Reencontro é da Scipione, não é da Ática, não. Da Scipione, isso mesmo. É porque a Ática também tem uma coleção de clássicos também. Tem também. Quer que volta lá na sua pergunta? Da literatura. Essa questão que eu estava comentando com você em relação ao Monteiro Lobato que você citou, você acha que é importante também? Você acha que vale a pena fazer o que o Valci Carrasco fez? Não, de forma alguma. Não tem condição, não. É a mesma coisa que você pegar Machado de Assis e atualizar o texto. Não tem como. Ailton, eu vou te contar uma coisa que aconteceu um dia. Eu atendendo, aí uma menina falou comigo assim, você tem aí Orgulho e Preconceito? Eu falei, claro, peguei. Ela falou, não, mas eu queria outra edição. Eu falei, como assim? Eu já tenho essa. Eu queria uma adaptada. Eu falei, como assim? Ela falou, não, que é muito difícil, eu tenho que ler com o dicionário do lado. Eu falei, minha filha, deixa eu te falar. Se você pegar a Jane Austen e adaptar para a linguagem de hoje, você matou a obra dela. Matou. Ela é uma autora de época. Não tem como você traduzir o que ela escreveu para a linguagem de hoje. Por isso, ela é uma autora atemporal. Porque todos vão ler e vão entender que aquilo é um romance de época. E se tornou um clássico, né? Um clássico, exatamente porque é atemporal. Porque é atemporal, né? Eu achei muito bacana você trazer o Monteiro Lobato, porque as pessoas discutem muito essa questão do racismo. Existe, sim, o racismo presente na obra dele,
mas eu acredito que é necessário trazer isso para os dias de hoje e fazer uma discussão um pouco mais profunda, né, com um diálogo, né, em que as pessoas possam se ouvir, né? Não o diálogo de um só falando e o outro escutando. Eu acho que isso aí não é diálogo, né? É monólogo, digamos de passagem, né? Eu lembrei de uma época, os clássicos, não era uma boa tradução, a linguagem era um pouco mais rebuscada, sofisticada, então eu pegava o dicionário, às vezes anotava e procurava, só que depois eu deixei de lado e passei a viver a literatura, porque a literatura é isso, é você viver aquilo. Sim. Né? Sim. Tá difícil, por exemplo, Machado de Assis, quando eu li, é difícil, né? Até hoje é difícil, né? Porque é um português arcaico. Então você vive aquilo, você não procura significado, né? E a obra, literatura, música, arte, não pertence mais ao autor, pertence a quem lê, quem está de posse daquilo. Exatamente. Então você vive aquilo, você vivencia. Olha Clarice Lispector. Se você vivenciar muito Clarice Lispector, você acaba até morrendo, né? Eu costumo dizer, Ailton, quando alguém me pergunta assim, Clarice Lispector é boa, pergunta assim, você está num momento depressivo? Então não leia. Não leia. Porque ela é um soco no estômago. Teve uma autora que eu li recentemente, é uma cubana, contemporânea, Teresa Cárdenas. Eu não sei se você conhece. Já li. Eu li O Cachorro Velho. Ailton, eu vou te dizer uma coisa. Demais. Eu tive necessidade enfim. Aí eu descobri que tinha uma amiga, a Águida Alves, que leu. A Águida falou, Paulo, ela tem Facebook, entre em contato com ela. Eu mandei para ela um texto falando, olha, eu li seu livro, eu preciso conversar. É muito difícil, eu chorei, eu fiquei angustiado, eu fiquei me sentindo mal. Foi uma coisa assim que me incomodou profundamente. E aí tem o dela também que chama Carta à Minha Mãe, né? Que também Sim. é muito forte, muito profundo, né? E ela é uma autora que está aí, é viva, contemporânea. Outra que eu gosto muito é a Maya Angelou. A Maya Angelou, né? Eu li o livro dela, Minha Mãe e Eu, me tocou profundamente também, né? A Chimamanda também, que é uma autora contemporânea, nigeriana, também gosto muito, né? Assim como literatura contemporânea, né? E brasileira, eu gosto muito da Conceição Evaristo. Não sei se provavelmente você já leu, eu gosto, também não sei, mas eu gosto muito da Conceição Evaristo, né? E gosto muito do Sérgio Vaz, do Ferrez. Eu acho que foi num fã que a Teresa Cárdenas veio, lá no Teatro Francisco Nunes. Ah, tá. Com a curadoria da nossa secretária de Cultura aqui, esqueci o nome dela. Aí eu li o livro e fui participar do bate-papo com ela. E depois eu li o outro. Da Conceição Evaristo também, já até participei de bate-papo com ela. E eu tenho dela Olhos d'Água. Olhos d'Água, maravilhoso. Sim. Agora, falando de literatura contemporânea, existia uma publicação chamada Granta. Conhece? Sim, sim. Revista Granta, mas vem no formato de livro. Uhum. E aí teve uma edição que saiu, que ela é temática, teve uma edição que saiu Autores Brasileiros Contemporâneos. E eu li e eu conheci muitos autores ali que eu não conhecia, contemporâneos. Tatiana Salem, que é uma gaúcha, A Chave de Casa, Daniel Galera, que eu gosto muito, o Carrascosa. João Zanello Carrascosa, Chico Matoso, nossa, uma galera, o Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho, muito bom também. O Tadeu falou aí também, para gostar de ler, que é da Ática. Coleção da Ática para gostar de ler, exatamente. Também tem uns casos. Relançaram agora com uma capa mais bonita, mais robusta. Sim. Ilustração bem bonitona na capa, né? Uma edição nova aí. E encareceram. 50 Foi muito. 52 contos. Recentemente, a companhia lançou um desafio a alguns escritores para fazer uma série chamada Amores Expressos. Ana Paula Maia. Então, cada autor foi financiado para ir a uma determinada cidade e escrever um livro. Geralmente são autores contemporâneos. Mas não foi muito feliz a coleção, não, viu? Não foi muito...
Legal a ideia, porque alguns livros... Ah, tem um autor contemporâneo que eu gosto muito, que é o Mutarelli. Mutarelli, conheço também. O Tadeu está falando aqui da Ana Paula Maia, também é muito boa. Ah, o Tadeu estava lendo dela, como é que é? É Animal Carvão, Tadeu, que você estava lendo? Essa eu não conheço, vou anotar para conhecer. Coloca o nome aí, Tadeu. Eu vi que ele postou. Eu acho que um livro dela foi até adotado numa escola. Esperar o Tadeu colocar o nome. Já que você está falando de livro adotado, essas questões, não tem nada a ver com livro adotado, mas tem uma escritora que custou muito tempo, né? Demorou muito tempo para a academia aceitar como um livro, né, importante de se ler, demorou muito a aceitar como escritora, né, importante, que é a Carolina Maria de Jesus. Em função da Sim. escrita dela, né? Sei exatamente como ela escrevia. Ela era uma mulher quase que semi-analfabeta, estudou até a terceira série, mas era uma leitora voraz, né? Uma crítica da sociedade. Né? Ela, no Quarto de Despejo, ela faz críticas, por exemplo, a JK. Né? Ela falava que ela odiava a JK, e ela vai falando sobre essas questões, e eu acho muito importante, sabe, falar um pouco sobre isso também, porque tem algumas obras literárias que sofrem um pouco de estigmatização e algumas autoras. E a gente, por exemplo, você pega, por exemplo, coletâneas de obras literárias, de poesia, você vê poucas mulheres. É impressionante. Não sei se você repara isso. Né? Tem poucas mulheres nessas coletâneas. Como se as mulheres não escrevessem. Né? E eu gosto muito de uma fala que a Lúcia Castelo Branco, professora do FMG, ela fala que a escrita ela é feminina, né? A escrita ela é algo feminino, né? E eu concordo plenamente com ela, porque a escrita é como se fosse um parto, né? E o parto é algo que vem da mulher. Então a escrita é feminina nesse sentido e em outros também. E acho que quando tem essas coletâneas, a gente tem muito poucas mulheres publicadas, né? E acho que as pessoas leem muito pouco também as mulheres, assim como a literatura também, né, produzida pelas pessoas, né, da cultura afrodescendente também, tem uma dificuldade de entrar também nas escolas, a literatura infantil afrodescendente, a literatura produzida por adultos, né, também, para adultos afrodescendentes, também tem uma dificuldade. Por que você acha que isso acontece, Ailton? Mercado literário, falta de interesse de algumas editoras. Agora, algumas editoras estão tendo um maior interesse. Tem algumas editoras diferenciadas, Carambaia, a editora Nós, Albu, tem um olhar mais diferenciado que essas grandes editoras, esses grandes monopólios. A Nandiala, que é uma editora daqui de BH, que tem livros afros brasileiros. Sim, sim. Tem uma outra também, que eu esqueci. A Masa publica livros de cultura afro-brasileira. A Masa é pioneira no Brasil, inclusive, né? Ela foi pioneira aqui no Brasil em produzir literatura afro-brasileira, né? De cultura afro, né? De cultura negra. Ela é pioneira nisso, né? Acho que é uma coisa muito bacana, importante ressaltar aqui para quem não sabe, a Masa, né? Da Maria Mazzarello, né? Que é uma figura maravilhosa mesmo. Inclusive tem eu fui encontrar com ela para conversar, para fazer uma parceria. E aí, quando eu propus as coisas, ela me fez a seguinte pergunta, Ailton. Ela olhou para mim e falou assim: qual é o seu grau de loucura? Porque todos nós temos um grau de loucura. Eu falei, não sei. Porque você está me fazendo uma proposta que eu não estou entendendo qual é o seu ganho. Eu falei, meu ganho é só falar dos livros, é só isso. Eu sempre relato isso, eu acho muito curioso ela ter me feito essa pergunta, uma senhora de 80 anos, uma senhora, né, de estatura baixa, né, mas uma senhora de uma envergadura intelectual fantástica. Né? E, assim, é uma percussora aí das edições, né, de publicação de literatura afro-brasileira. Né? E eu concordo com você, tem muita coisa no mercado. E você falando da literatura afro, muitas pessoas vão pensar assim, Mia Couto, Walter Ugumãe, Pepe Tela, tudo branco. Igual eu.
Tudo branco. Igual eu aqui, ó. Tem muito mais autores afros, negros, que não chegam no Brasil. Exatamente. Agora tem chegado, como a Chimamanda, que é nigeriana, né? Sim. Eu li 2 livros da Chimamanda, eu só gostei de um. Qual que você leu? A Americanã e Meio Sol e Meio Amarelo. Qual que você gostou? Meio Sol e Meio Amarelo. Eu gostei também, muito bom, muito bom. Eu li também. Muito bom. Tem a... Como é que chama aquele escritor? Tem uma amiga que ela já foi várias vezes em Moçambique. Ela trouxe... como é que ela chama? Niquete. Uma história da poligamia da... Eu vou ter que julgar aqui para olhar para você. Ela é muito boa, viu? Niquete. Niquete. Li uma história da poligamia. Tem outros livros. A Lara que, ó. Essa minha amiga... Aí, só te cortando, a Achou? Laura está dizendo, a Lara Ordões é lá de Divinópolis, contadora de história, escritora, está dizendo aqui, ó, estou tendo uma aula, preciso ler mais. Obrigado, viu, Lara? Obrigado aí por esse retorno. O Tadeu respondeu aí também, você viu da história do livro da Ana Maria Maia? Tá aqui, ó. Ana Maria Maia. Que é inspirado... Assim na Terra como embaixo da Terra, inspirado na colônia penal do Kafka. Pois é, esse aí. Kafka que é maravilhoso. A colônia penal, para mim, já li acho que umas 3 vezes. Eu gosto muito do Artista da Fome também. Artista da Fome. Não sei se eu li esse, eu acho que eu li. Mas o que eu mais gosto na colônia penal. Aqui a autora chama Pauline Chiziane. Pauline Giziane. Ela é de Moçambique. Aí tem ela... Balada do Amor ao Vento, O Alegre Canto da Perdiz, que é sensacional. É a história da poligamia que eu li. Então, essa amiga que foi várias vezes em Moçambique, quer dizer, 2 vezes, ela trouxe uma cultura de lá. Para ir em Moçambique, né, 2 vezes já é muito, né? Muito. Aí ela trouxe 2 referências. Uhum. Ela trouxe várias referências literárias e de música, inclusive essa autora. E ela trouxe um outro também, que eu não estou lembrado do nome. Esse eu acho aqui. E quando você está procurando, o importante é ressaltar essa questão, né, dos 2 grandes autores que são lembrados como autores africanos. O Walter Ugumães é português, né? E o Mia Couto é moçambicano, mas... Não, o Walter Ugumães, acho que nasceu em Angola. Ele nasceu em Angola? Eu vou olhar aqui, eu acho que ele nasceu em Angola. Eu achei que ele era de Portugal. Mas foi criado em Portugal. Ele é radicado lá em Portugal. E o Mia Couto, né, que todo mundo acha, todo mundo tem como referência de escritor africano Mia Couto, mas muitas pessoas, igual você falou, não sabem que ele é um escritor branco, né? Ele é um cara que é médico, inclusive, né? E ele escreve muito sobre essas questões, né, das guerras civis lá na África, né? Eu gosto muito da obra dele, por sinal. Ele em 2000, ele esteve na PUC do Coração Eucarístico, num seminário sobre Guimarães Rosa. E ele confessou ser um leitor de Guimarães Rosa e ter influência de Guimarães Rosa na obra dele. Eu achei fantástico. A primeira vez que eu li ele, a primeira coisa que eu falei foi o Silvinho Fernandes, falecido Silvinho Fernandes, que me aplicou a obra do Mia Couto, né? Terras Abessonhadas, primeira obra dele que eu li. E quando eu li, a primeira coisa que eu falei é o Silvinho. Esse cara parece o Guimarães Rosa. Parece que eu estou lendo coisas do Guimarães Rosa. Ele falou assim, então você vai se surpreender. E aí, em 2000, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Mia Couto pessoalmente, num seminário, ele disse lá que ele é um leitor de Guimarães Rosa e tem sim a influência de Guimarães Rosa na obra dele. Achei fantástico. Né? Um escritor moçambicano. Só te consertando. Histórias Abençonhadas. Histórias Abençonhadas, né? Terras Abençonhadas. Terras Sonâmbulas. Terra Sonâmbula, Histórias Abençonhadas. E o Histórias Abençonhadas é literalmente escancarado Sagarana. Exatamente. Se você pegar aquele primeiro conto
que o avô leva o neto para atravessar um rio numa canoa e ficar acenando para o vazio, Sim, sim. a terceira margem do rio. Sim. É a terceira margem do rio que eu li aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu tive essa Eu já li, quase tudo dele. Pois é, eu gosto muito. Eu estava trocando. Terras abençoadas, histórias abençoadas e terras sonâmbulas. Eu gosto muito também do Veneno de Deus, Remédios do Diabo. Esse eu não li. O Tadeu está falando que ele é muito bom. Eu lembro quando o Tadeu leu esse livro, ele chegou a ser estupefado para mim, eu não sabia nem o que falava. Eu lembro disso. Ô, Ailton, eu acho que nossa coisa vai ser encerrada, porque dura 1 hora, eu volto. Eu te chamo de novo, tá? Para a gente continuar. Porque o Instagram só deixa 1 hora. Aí, a hora que encerrar aqui, eu vou e clico de novo, a gente volta, tá? Porque tá bom o papo, nossa, mas para mim tá ótimo. Passou e eu nem vi a hora. Bem, não, eu tô aqui porque a Gabi tá me falando assim, vai encerrar, já tem 1 hora, vocês estão falando muito. Não falamos nada. Falamos nada ainda, né, Ailton? Ah, que ótimo. Antes de encerrar, vou deixar a minha referência aí que eu estou lendo agora. Qual que é? A Vida pela Frente. De quem que é? Do Emílio Ajar. Do Emílio Ajar. Emílio Ajar. Esse autor é de onde? Vai encerrar e depois eu te falo. Ele é francês. É um livro já escrito, que ano que foi publicado, ele foi editado agora. Uhum. Mas depois eu te falo dele. Tá, mas vamos deixar encerrar aqui e eu volto. Mas olha só, BH pela Infância entrou, seja bem-vinda aí. É a Desirê que está aí, Desirê? É você, Desirê? Dá um oi se foi você. Mas aqui, o papo foi bom. Um livreiro e um griot, que você é um verdadeiro griot. Ah, não sou não. Você é um verdadeiro griot. Passo longe disso. Quem dera. Olha, para quem conta histórias, é um griot. Não, mas eu ainda estou longe de ser um griot aí. Eu sou só um contador de história, um amante da literatura de verdade mesmo. Assim, a literatura, eu acho que sem a literatura, eu acho que eu paro de respirar. Para mim, a literatura se tornou algo tão importante na minha vida que se eu não tiver os livros, se eu não estiver perto dos livros, se eu não tiver um livro para ler, para indicar, para falar a respeito. Então, quando você topou esse bate-papo, para mim foi assim, algo fantástico, porque você é um cara que eu tenho uma profunda admiração, né, um profundo respeito como livreiro, como leitor, né, como pessoa, e eu acho que é aquilo que a gente conversou antes da gente conversar aqui, né, um bate-papo com alto nível, né, falando de livros, falando de ideias, trocando informação sobre livros, relacionando uma obra com outra. E aí eu queria aproveitar isso e perguntar uma coisa. O que é um leitor crítico? O que é um leitor crítico? É você pegar um livro, né? Comprar um livro, ganhar um livro é melhor, né? Igual esse aqui para proteger da editora. A HarperCollins eu ganhava muito livro. Né, Tadeu? Tadeu, quer livro também, Tadeu. Então, é você pegar um livro, já nas primeiras páginas, assim, nas primeiras linhas, você já vai saber se o livro vai ser bom. Se já tem conteúdo, se você pode prosseguir nele ou não. Olha lá, o Tadeu está até sorrindo, ó. Você vai me dar um monte de livro, hein, Tadeu? A HarperCollins está uma excelente editora, viu? Então, você ter esse olhar crítico, pegar o livro, as primeiras páginas, você já saber se tem conteúdo, se vai valer a pena. E mesmo assim, você lê, vai até o final, para ver se algo ainda vai acontecer. Às vezes o livro não te dá aquela garantia, aquela certeza, né? De que é bom, de que foi surpreendente, apenas foi mais um. Sim. E para você? E eu acho, só completando o que você falou, que o leitor crítico faz o que nós fizemos aqui, que é, por exemplo, eu falei do Mia Couto como referência em Guimarães Rosa, aí quando eu falei da obra, você imediatamente fez o quê? Associou com outra obra. Essa capacidade de associação. Está falando aqui que nós temos 25 segundos. Então, gente, vai cair e eu vou voltar.
Eu vou voltar para a gente continuar o papo, viu? Vocês não saiam daí, não. Voltem também, viu? Voltem, vai acabar, ó. 13, vou contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.